Devocional diário sobre o livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Série Família Projeto Divino, primeiro episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, prezada ouvinte e prezado ouvinte, companheiros diários de devocional e orações. Voltamos para mais uma série de devocionais sobre um tema poderosíssimo, relevante, mais do que necessário, como todos os temas que temos trazido aqui para compartilhar com centenas, com milhares de irmãos, mundo afora. Eu mais uma vez digo que é um privilégio caminhar contigo nessa jornada diária de oração e reflexão na Palavra de Deus, sempre à luz das Sagradas Escrituras, nesse canal do YouTube da Bíblia JFA Offline. Nos próximos dias, começando hoje, pelos próximos 4 dias, portanto totalizando 5 episódios, quero conversar com você, refletir, meditar sobre o tema Família Projeto Divino. Hoje eu quero reafirmar nesse primeiro episódio que a família é um plano de Deus. Se prepare aí, pegue o seu caderno, sua caneta, se você é daquelas que fazem anotações, ou então, se você grava tudo na sua mente, aplique o seu coração nesses próximos minutos de devocional. Também compartilhe esse conteúdo para que o máximo de pessoas possível possam ser abençoados com as verdades da Palavra de Deus. Eu separei o texto de Jó, o livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, que diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Que palavra tremenda de Jó! Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Em outra tradução, esse mesmo texto diz assim: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pensando nisso e começando essa série sobre família, eu e você sabemos que a família é um plano de Deus. Logo, sendo o plano de Deus, e porque Jó afirma que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, a família não é algo que pode ser, do ponto de vista e de acordo com a vontade de Deus, frustrado, falido, impedido, nada disso. Apesar do desprezo, das afrontas, da falta de importância, do desrespeito, do descrédito que a família sofre nos dias modernos e contemporâneos, nos dias atuais, ainda assim a família continua sendo, sempre será, sempre foi, um dos principais projetos divinos, meu irmão. Um dos principais projetos de Deus para a humanidade, minha irmã. Ela continua sendo o núcleo fundamental, o pilar principal de uma sociedade, de uma cidade, de uma nação, de um bairro. Quando a família vai mal, o país vai mal. Se você visitar as chamadas cracolândias, eu nem gosto desse termo, nos grandes centros urbanos, eu tive a oportunidade de visitar de trabalhar em uma, aliás, na minha cidade. E conversando ali com as pessoas que são discriminadas, rejeitadas, todos pensam que eles são criminosos, pessoas sem eira nem beira, como diz o ditado. Mas muitos ali possuem histórias terríveis de família. Tem gente que tem profissão, carreiras, foram homens e mulheres de sucesso. E as suas famílias foram os ambientes onde aconteceram verdadeiras tragédias que fizeram com que essas pessoas estivessem naquela condição deplorável ali nas chamadas cracolândias. Eu estive lá, como eu disse a você, e atestei isso. Apesar, inclusive, dos novos modelos, por assim dizer, de uniões que existem, que têm sido criadas, fruto das ideologias, e têm sido até permitidas por lei, apesar e a despeito de tudo isso, a família é um plano de Deus. E isso que chamam de família moderna nada tem a ver com aquilo que Deus idealizou. Apesar dos modelos que as novelas e muitos filmes apresentam,
Apesar das invenções dos homens, os homens se amaziam, se juntam. Apesar do alto número de divórcios e separações, há lugares em que se separa mais do que se casa. Apesar dos maus exemplos de homens e mulheres ditos homens e mulheres de Deus, cristãos. Apesar de situações como um determinado país da América Latina, onde o casamento, por definição, tem prazo de vigência. De cara você se casa por 2 anos e depois de 2 anos você volta ao status de solteiro. Apesar disso, apesar dos pais abandonarem seus lares, dos filhos saírem de casa para morar sozinhos, apesar de filhos matando, desonrando seus pais, das dificuldades naturais dos casamentos e de tantas afrontas e ataques pesados contra a família, meu irmão e minha irmã, apesar de tudo isso, a família continua sendo uma bênção. Pois foi Deus quem a criou, não é invenção humana. O livro de Gênesis 2:24 fala disso. Se você é daqueles que me acompanha e vai registrando as passagens e verificando depois, veja lá, em Gênesis 2:24 Deus fala: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Como pode estar falido algo que Deus fez? A família não é um projeto de um grande gênio. A família foi criada por Deus. Esse modelo papai, mamãe, homem, mulher e filhos é divino. E Gênesis 1:31 fala que Deus viu que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do 6º dia. Portanto, se Deus fez a família, é algo bom. E como lemos no texto inicial, Jó afirma que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Meu irmão e minha irmã, essas são as nossas considerações iniciais sobre essa série que a gente começa hoje, nesse primeiro episódio, Família Projeto Divino. Quero mais uma vez e para terminar dizer que a família é um plano de Deus. Eu encontro você no 2º episódio dessa série. Até lá! Devocional diário sobre Efésios, capítulo 2, versículo 19. Série Família Projeto Divino, 2º episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o 2º episódio da nossa série sobre Família Projeto Divino. Ontem demos início a essa série quando falamos que a família é um plano de Deus. Hoje, retomando aqui e dando mais um passo na compreensão, na reafirmação dessa verdade de que a família é um projeto divino, eu quero afirmar para você que a família é fonte de suprimentos. Certa vez eu escutei um testemunho de um grande criminoso ligado a uma gangue muito violenta em outro país, que teve uma conversão milagrosa e hoje é um pregador famoso mundialmente, mas teve uma origem ruim, foi abandonado pela sua família, era odiado. E essa pessoa, a certa ocasião, abriu a Bíblia, naquela parte das genealogias. Muitos de nós, quando lemos aqueles textos, os desprezamos de alguma maneira, achando que eles são cansativos, longos. Fala que tal pessoa era filho de tal pessoa, que gerou tal pessoa, que gerou tal pessoa, que foi pai de não sei quem. E são intermináveis as genealogias da Bíblia. Mas elas também são poderosas porque fazem parte da palavra de Deus. E os homens que as escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E com aquele criminoso não foi diferente. Ele naquela situação de quase morte, devastado, cheio de vícios, muitas pessoas querendo matá-lo, viu que na Bíblia todos tinham família, lendo as genealogias. E no entanto ele ali não tinha ninguém que fosse por ele. Então ele entrou numa igreja e disse: eu quero servir, quero conhecer esse Deus que dá famílias, que fala de famílias. Todos têm família, por que eu não as tenho? Porque eu não tenho uma. Testemunho tremendo é esse, não? A família, meu irmão e minha irmã, ela tem o poder de suprir necessidades básicas do ser humano.
O texto de Efésios 2, capítulo 19, diz que assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Portanto, a família tem o poder de dar esse senso de pertinência, esse sentimento da gente pertencer a um grupo. Aliás, a nossa natureza pede isso. Nos nossos grupos de convívio, nos nossos grupos de base, nós temos algo muito importante, que é a aceitação. O isolamento, na verdade, ele é um sinal de doença. Veja lá Provérbios capítulo 18, versículo 1. Portanto, a família, ela tem esse poder de gerar esse sentimento de pertencer. Ela supre necessidades, ela é uma fonte de suprimentos. A família gera também a intimidade. E isso produz a possibilidade magnífica de relacionamentos próximos e verdadeiros, porque na intimidade todos são aquilo que de fato são. É onde o nosso eu verdadeiro aparece. Então a gente se expõe, a gente pensa, a gente sonha, a gente erra, a gente pode ser corrigido, disciplinado, coberto, orientado. E isto é uma bênção. A palavra de Hebreus 12:8 diz que se nós estamos sem correção, nós não somos filhos, mas bastardos. Portanto, entre as necessidades básicas do ser humano, o senso de pertinência e intimidade são devidamente supridos pela família. E quando nós somos íntimos, e quando nós pertencemos, nós podemos então construir nossa identidade, quem nós somos. E isso é tão difícil, é tão raro as pessoas saberem quem elas são de fato, nesse grande cenário da graça, nesse grande cenário da humanidade, da existência do ser humano na Terra. E quando a gente tem bem clara essa questão da nossa identidade, quem somos, fica aclarado também qual é o nosso destino, portanto, para que existimos. Quem não tem isso vive nessa vida, nessa existência como um andarilho, não sabe de onde vem, para onde vai. Você já viu os andarilhos nas rodovias? Carregando ali as suas malas, algum cobertor, andando sem origem e sem destino. Quantas pessoas nós conhecemos que passam por essa vida dessa forma? Olha, eu quero te alertar, meu irmão e minha irmã, que os amigos, o dinheiro, o time de futebol, a universidade, o trabalho, não proporciona isso. Talvez supra essas necessidades de uma maneira deficiente por um tempo e provisório e bem prejudicado. Só a família tem o poder de gerar pertinência e intimidade. E nos próximos dias vamos falar mais sobre o poder que a família possui. Eu encontro você no próximo episódio dessa série Família Projeto Divino. Devocional diário sobre o livro de Salmos, capítulo 127, dos versos 3 ao 5. Série Família Projeto Divino, terceiro episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Irmão e irmã, companheiros diários de meditação, aqui no Devocional Diário da Bíblia JFA, nessa semana estamos trilhando o caminho da Família Projeto Divino. Uma série com 5 episódios. Se você perdeu o primeiro e o segundo episódio, volte aí no canal, assista, se atualize, siga adiante conosco. Quero encorajá-la também, compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possível, para que mais gente seja atingido, atendido, vivificado, edificado, inspirado, sempre à luz da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que tem respostas para todos os assuntos, para todas as crises, dramas, problemas da humanidade. E você compartilhando pode ser instrumento de Deus na vida de alguém. Nesse terceiro episódio hoje da série Família Projeto Divino, eu quero falar que é uma bênção ser e ter família. Vamos falar sobre as bênçãos de ser e ter família. Já falamos que a família é um plano de Deus. Também falamos que a família é fonte de suprimentos. E hoje vamos falar do poder que a família possui, das bênçãos de sermos família de alguém e de termos uma família. Certamente há muito o que falar desse tema. Modelos de famílias, papéis do papai, da mamãe, dos filhos,
Poderíamos falar das crises, de afeto, dos padrões bíblicos para lares santos, equilibrados, que refletem, que manifestam a glória de Deus. Aliás, a família, ela reflete a imagem de Deus. Seriam necessários vários dias, vários capítulos de episódios, vários episódios para a gente explorar esse tema tão maravilhoso. E talvez isso traria muitos motivos de oração para a gente, que aliás é tão importante quanto meditar nessas verdades. Isso poderia suscitar diferentes agendas de oração, que é tão importante. Mas para aquilo que Deus reservou para nós nessa série devocional, eu quero falar um pouquinho sobre o poder que a família possui, entre os quais o poder de dar raiz. O livro de Efésios 2,19, que a gente leu no episódio anterior, fala que a gente já não é mais forasteiro, alguém sem pátria, que não tem origem, história, não. Por mais humilde ou por mais nobre que você seja, você é alguém. E é na família que isso acontece, que isso é gerado. É a tua família que te referenda. Outro poder que a família, essa instituição divina possui, esse projeto de Deus proporciona, é o poder de recebermos herança do Senhor. O Salmo 127, versículo 3, que é o salmo que eu escolhi para a gente meditar no dia de hoje, nesse episódio, fala que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. E é bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. A família tem esse poder. Os filhos são presentes de Deus, eles nos alegram, nos enriquecem. Sem família, os filhos são para perturbação. E a Bíblia garante que os filhos não seriam para perturbação. Os filhos, eles trazem bem-aventurança. O Salmo 127, nos versículos 4 e 5, diz que eles são como uma flecha nas mãos de um homem poderoso, portanto vão atingir o inimigo, o alvo, muito mais adiante da onde foi o limite, onde o arqueiro, o que dispara a flecha, pôde ir. Os filhos vão trazer essa prosperidade. Os pais, eles se mantêm ativos, vivos, desafiados, eles se santificam até, tentando dar exemplo em razão dos filhos. Imagina quanto seria estático, quanto faltaria num lugar sem filhos, numa família sem eles, e os filhos gerados dentro de uma família melhor ainda. Os filhos salvam a cidade, eles trazem salvação. 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se, tem aí a condicional, permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Portanto, os filhos, eles livram os pais da irresponsabilidade, da falta de compromisso. Imagina, meu irmão e minha irmã, você que me ouve, eu sugiro essa reflexão com todo respeito. O que seria de você sem os seus filhos? Ana é um exemplo de uma mulher que compreendia isso. Ela orou uma oração extrema, dizendo: dá-me filhos, senão morro. Tamanha a vergonha dela. O desejo de suscitar família. A família tem ainda o poder de dar vida aos sonhos. Há muitas histórias que já morreram, já caíram no esquecimento. O texto de Deuteronômio, capítulo 25, dos 5 ao 10, trata de uma regra que hoje já não vale mais, é do Antigo Testamento. Quando um irmão morria sem filhos, o seu irmão poderia suscitar descendência para ele. Fora da família, isso seria prostituição, aberração, adultério, morte, escândalo. Aquele sonho, aquilo que já não era mais possível, que era luto do que se perdeu, nesse contexto da família, se tornou esperança ativada novamente. A família, ela tem o poder de fazer a estéril ter filhos e o solitário, aquele que desfruta de solidão, viver em família. Se nós pegarmos o livro de Salmos, o salmista fala bastante disso.
No capítulo 113, por exemplo, no versículo 9, Salmo 113, 9, o salmista diz: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor por isso. A família tem essa condição. Fora da família, o que representaria essa geração de filhos? Os homens criaram um termo chamado produção independente. Isso não é de Deus, não é bíblico. Eu não os condeno, não os julgo. Cada um faz o que quer, segundo o seu arbítrio. Mas o que agrada ou não a Deus? O que nos aproxima ou afasta de Deus? De onde surgem os problemas, as crises, as guerras? Salmo 68,6 diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Deus usa a família para acabar, para neutralizar a solidão do solitário. E Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes vão habitar em terras secas, que não obedecem à palavra de Deus. Portanto, a família tem o poder de fazer com que a estéril tenha filhos e o solitário viva em família. É o decreto do fim da solidão, do ostracismo, da angústia, da vergonha. Tudo isso no ambiente da família. Quão poderosa é a família. Portanto, é uma bênção ser e ter família. Eu encontro você no próximo episódio dessa série Família, um Projeto Divino. Devocional diário sobre o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 43. Série Família, Projeto Divino, quarto episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, prezada ouvinte e prezado ouvinte. Você que tem me acompanhado aqui diariamente, nesse espaço devocional da Bíblia JFA Offline, especificamente nesses dias em que temos falado sobre Família, Projeto Divino, nessa série tão preciosa, tão especial. Hoje vamos para o quarto episódio desse assunto. Se você perdeu algum deles, volte aí no canal, encontre o primeiro, o segundo, o terceiro episódio. No primeiro falamos sobre a família ser um plano de Deus, no segundo falamos que família é fonte de suprimentos, no terceiro falamos das bênçãos de ser e ter família, e hoje eu quero falar sobre as proteções que provêm da família. Se você perdeu algum, se atualize aí no canal e acesse também outros conteúdos de oração, meditações guiadas e outras séries devocionais que temos produzido e disponibilizado para que você use e abuse, desfrute, sempre à luz das Sagradas Escrituras, alimento para o nosso ser espiritual, fortalecimento para a nossa fé, encorajamento e inspiração para a nossa caminhada, correção para os nossos caminhos. E se é a primeira vez que você acessa esse canal, sugiro que você navegue, usufrua, tire suas dúvidas, envie mensagens para nós, estamos à sua disposição. Nosso time vai ter uma grande alegria em responder às suas dúvidas. Entre em contato com SOS Vidas, vai ser de muita utilidade para a sua jornada. Deus te abençoe. Vamos então para o quarto episódio dessa série Família, Projeto Divino, e hoje eu quero falar de proteções que provêm da família. O texto de Mateus, no capítulo 24, no versículo 43, Mateus 24, 43 diz: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. O texto fala da proteção que emana da família. Fala do poder de resistir o ladrão, o diabo, o inimigo, que vem a qualquer hora e pode roubar a família. No entanto, se tem um pai vigilante, atento, que tranca as portas dentro da casa, no ambiente familiar, o ladrão não consegue acessar. E a Bíblia ainda diz que para que o ladrão roube, ele precisa primeiro amarrar o valente. Aí ele vai e saqueia toda a casa. Mas quem disse que se pode amarrar um valente atento, vigilante, que se precaver? O ambiente da família produz esse tipo de proteção. A família, ela tem o poder de evitar que os irmãos se percam.
O livro de Êxodo, no capítulo 2, dos versos 1 ao 10, fala da história do nascimento de Moisés, porque a sua irmã estava por perto, família, vejam só, quando ele foi achado pela filha de Faraó. Você conhece esse contexto? A sua mãe poderia cuidar dele, mesmo quando a ordem era matem os meninos. Se não fosse a família de Moisés, no contexto da filha de Faraó, sendo assessores dela e vendo a decisão dela de pegar aquele menino, tirar das águas do Nilo, daquele cesto cheio de betume, e passando a criá-lo como um filho da realeza, pelo seu próprio pai, pela sua própria mãe e irmãs, remetem ao poder que a família, a proteção que provém da família e evita que se perca um filho, um irmão. Quantos irmãos mais velhos, orientando seus irmãos mais novos, os desviaram dos erros, do crime, das drogas, dos laços. A família ainda ela provê a capacidade de se resgatar um filho perdido. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do 11 ao 32, fala da famosa parábola do filho pródigo. Fala de nova chance, de recomeço. Onde mais seríamos tratados assim, senão nas nossas famílias? Quem mais nos daria chances, senão as nossas famílias? O filho pródigo pôde recomeçar depois de ter cometido um erro brutal, gastado a sua fortuna, a sua herança, de forma precoce, antecipada, dissoluta. Levou ele a uma situação de desgraça, num lugar onde ele desejou comer as bolotas que os porcos que ele cuidava se alimentavam. No entanto, ele relembrou que tinha família e a condição nem dos filhos, mas dos funcionários dos seus pais. E ele volta, pede perdão, se arrepende, é recebido com festa. A família tem esse poder. A família tem o poder de ser o local onde Jesus nasce para as pessoas. Esse é o meu caso, inclusive. Eu sou um daqueles que as pessoas chamam de aquele que nasceu num lar cristão. Eu costumo brincar, inclusive, que eu não nasci na igreja. Eu nasci na maternidade. Mas eu tenho consciência de que, ao sair da maternidade numa alta médica, minha mãe já deve ter ficado pelo caminho em alguma reunião da igreja. Porque desde que eu e meus irmãos nos entendemos por gente, estamos no ambiente da igreja e nós não nos arrependemos. Os meus filhos também nasceram nesse ambiente. Eu espero que os filhos e os netos e os bisnetos também tenham esse privilégio. E é um privilégio. De quantos males nós não fomos poupados por isso? E foi ali que eu conheci Jesus. Num dos episódios eu falei aqui da história de um grande criminoso. Quantas pessoas conhecem Jesus em situações difíceis? Quantos testemunhos maravilhosos. E, no entanto, o lugar onde o meu testemunho acontece é na minha família. Olha o poder da família. A família tem o poder de resistir o ladrão, o diabo, o inimigo, como a gente já falou. Lembre de quantas lutas você passou e se não fosse a sua família para te amparar. No ambiente das famílias nós cuidamos dos mais velhos. De outra maneira, eles seriam desamparados na velhice, abandonados, desprezados. E isso acontece recorrentemente. Já no ambiente da família, ele tem o cuidado, a assistência necessária, o suprimento. Ali ele desfruta de confiança, de aceitação, de amor, por mais desgastante que seja a situação. Também a família tem o poder de ser fonte, de providenciar, de garantir alegria, felicidade, riqueza, herança, companhia, amor, afeto, força, alimento, ajuda, correção. Quanta coisa boa emana da família. Quanta proteção provém da família. Meu irmão e minha irmã, família é uma bênção. Há vários pensamentos, ideologias querendo devastar esse plano divino, que não pode ser frustrado, impedido e não tem como acabar. Família vai muito bem, obrigado. Deus te abençoe, eu te encontro no próximo e último episódio dessa série, Família, Projeto Divino. Devocional diário sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11. Série Família, Projeto Divino, quinto e último episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o último episódio dessa série sobre família. E hoje minha ênfase é orar pelas famílias. O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 11, diz:
Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Meu irmão e minha irmã, nesses últimos dias nós falamos sobre o fato da família ser um plano de Deus e, portanto, não pode ser frustrado. Nós falamos que a família é uma fonte poderosa de suprimentos de toda a natureza, afetivos, emocionais, correção, alerta, instrução, exortação, inspiração, afirmação, carinho, amor, bem-estar, segurança, proteção. Falamos das bênçãos de ser e ter família, falamos das proteções que provêm da família. E hoje eu quero orar pelas famílias. A Bíblia diz no livro de Salmos, no capítulo 127, versículo 1, que o Senhor precisa edificar, porque se Ele não edificar, trabalham os edificadores. Logo eu quero já de cara alertar que não é na nossa força. A família não é salva. Se a sua família, aliás, não é salva ainda, eu quero dizer que você tem a chance de ser o start da salvação que pode entrar na tua família. Atos 16:31 fala: se você crer no Senhor, você é salvo tu e tua casa. E principalmente eu quero orar porque pode ser que você não tenha a família nos moldes em que a gente falou aqui, nessa reflexão, nessa série de devocionais. Ou pode ser que você nem família tenha. Sua família pode não ser assim, ou pode ser que você nem família tenha. No Salmo, no capítulo 128, o salmista diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A sua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Diz que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Se a sua família não é assim ainda, meu irmão, ela pode ser à luz da palavra de Deus, que diz que é feliz o lar que ama a Deus. Se você tem tomado ciência desses assuntos, nós podemos conversar mais ainda sobre isso. À medida em que você vai conhecendo Deus e o plano maravilhoso dele para a tua vida, ele pode entrar no seu lar e transformar o que é um inferno num céu. Sabe a razão pela qual muitos homens e mulheres não gostam de ir para casa depois que terminam o seu expediente? Porque é horrível ficar nas suas casas. Então eles procuram os happy hours. E ali há uma fuga e já chegam perto de dormir. Cada vez mais as casas são dormitórios, não são lares. Os homens constroem casas, Deus edifica lares. Hoje eu quero orar aqui pelos solteiros, por aqueles que almejam formar família. Quero orar pelos namoros, que é o início de tudo, a chance de tudo dar certo, de começar certo ou também de começar torto. Veja lá Mateus 7:11. Eu quero orar por aqueles que não acreditam mais na família. Foram tantos os traumas, mas a Bíblia diz que é possível e você precisa acreditar mais na verdade de Deus do que no trauma que fala mais forte. E eu não desprezo a sua dor. Você tem as suas razões. Eu quero orar pelos órfãos que não viveram isso, mas em Deus terão chance de constituir uma família assim um dia. E também orar por casas que se levantem para adotar os órfãos, por lares que produzam abrigamento, seguro, saudável, família para quem não tem. Esse é um dos propósitos de ser igreja, ser família para aqueles que não a têm. A igreja brasileira teria condição de resolver o problema do número de órfãos na nossa nação, se todos compreendessem a autoridade, o poder, a condição que a família tem para isso. Quantos movimentos pelos direitos dos órfãos, quantos ministérios, missões, organizações cristãs ligadas a essa agenda. Procure se envolver, se informar, meu irmão e minha irmã. Deus pode te usar para isso. Eu quero orar por famílias, por ajustes, por força, por proteção, por maridos, por esposas, pelos papéis saudáveis, equilibrados, pela comunicação. Quero orar pelo fim e contra o adultério, as brigas, a frieza, por problemas que a falta de dinheiro muitas vezes produz, pelas discussões, pelas questões de esfriamento sexual, intimidade, tudo aquilo que produz destruição para a família e com isso a abertura de uma cratera, de um portal para destruição, frustração, dissolução e desequilíbrio nas sociedades.
Eu quero orar pela família que é a nossa igreja, pois tudo o que falei se aplica à igreja também. As nossas igrejas serão famílias quando as nossas famílias forem como igrejas. E quantas pessoas que precisam chegar à grande família de Cristo. Meu irmão e minha irmã, eu quero abençoar a sua vida. Eu espero que essa série tenha feito efeito, produzido vida em você. E eu quero dizer que é possível ter uma família segundo o coração e o padrão de Deus. Senhor, nós abençoamos cada ouvinte e cada ouvinte, os solteiros, os que namoram, aqueles que não acreditam mais, aqueles que foram órfãos e temem, Senhor, constituir família, ou os que estão ainda esperando uma adoção. Quero orar pelos lares, pelos papais, pelas mamães, pelos filhos, por homens, mulheres, pelas igrejas, por todos aqueles, ó Deus, que desejam viver as verdades da Tua Palavra, que são sim acessíveis para quem quiser se chegar honestamente diante de Ti. Eu oro para que conheçam a Tua promessa e o Teu plano maravilhoso. Eu oro, Senhor, para que, andando segundo a Sua orientação, a Sua diretriz, Deus, contida na Tua Palavra, para que, te considerando em seus caminhos, eles tenham as suas veredas e histórias endireitadas e desfrutem, Pai, essa grande bênção chamada família. Restaura lares, fortalece casas e faz cessar o ataque de Satanás contra esta instituição, contra esse lugar poderoso, Senhor, que é Tua imagem, que é céu na terra, chamado família. Levanta lares aqui, Pai, para a glória do Teu nome. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Até a próxima série devocional aqui no canal da Bíblia JFA. Família é um projeto divino, sim. Deus te abençoe. Devocional diário sobre o livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Série Família Projeto Divino, primeiro episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, prezada ouvinte e prezado ouvinte, companheiros diários de devocional e orações. Voltamos para mais uma série de devocionais sobre um tema poderosíssimo, relevante, mais do que necessário, como todos os temas que temos trazido aqui para compartilhar com centenas, com milhares de irmãos, mundo afora. Eu mais uma vez digo que é um privilégio caminhar contigo nessa jornada diária de oração e reflexão na Palavra de Deus, sempre à luz das Sagradas Escrituras, nesse canal do YouTube da Bíblia JFA Offline. Nos próximos dias, começando hoje, pelos próximos 4 dias, portanto totalizando 5 episódios, quero conversar com você, refletir, meditar sobre o tema Família, Projeto Divino. Hoje eu quero reafirmar nesse primeiro episódio que a família é um plano de Deus. Se prepare aí, pegue o seu caderno, sua caneta, se você é daquelas que fazem anotações, ou então, se você grava tudo na sua mente, aplique o seu coração nesses próximos minutos de devocional. Também compartilhe esse conteúdo para que o máximo de pessoas possível possam ser abençoados com as verdades da Palavra de Deus. Eu separei o texto de Jó, o livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, que diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Que palavra tremenda de Jó! Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Em outra tradução, esse mesmo texto diz assim: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pensando nisso e começando essa série sobre família, eu e você sabemos que a família é um plano de Deus. Logo, sendo o plano de Deus, e porque Jó afirma que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, a família não é algo que pode ser, do ponto de vista e de acordo com a vontade de Deus, frustrado, falido, impedido, nada disso. A
Apesar do desprezo, das afrontas, da falta de importância, do desrespeito, do descrédito que a família sofre nos dias modernos e contemporâneos, nos dias atuais, ainda assim a família continua sendo, sempre será, sempre foi, um dos principais projetos divinos, meu irmão. Um dos principais projetos de Deus para a humanidade, minha irmã. Ela continua sendo o núcleo fundamental, o pilar principal de uma sociedade, de uma cidade, de uma nação, de um bairro. Quando a família vai mal, o país vai mal. Se você visitar as chamadas cracolândias, eu nem gosto desse termo, nos grandes centros urbanos, eu tive a oportunidade de visitar uma, de trabalhar em uma, aliás, na minha cidade. E conversando ali com as pessoas que são discriminados, rejeitados, e todos pensam que eles são criminosos, pessoas sem eira nem beira, como diz o ditado. Mas muitos ali possuem histórias terríveis de família. Tem gente que tem profissão, carreiras, foram homens e mulheres de sucesso. E as suas famílias foram os ambientes onde aconteceram verdadeiras tragédias que fizeram com que essas pessoas estivessem naquela condição deplorável ali nas chamadas cracolândias. Eu estive lá, como eu disse a você, e atestei isso. Apesar, inclusive, dos novos modelos, por assim dizer, de uniões que existem, que têm sido criadas, fruto das ideologias, e têm sido até permitidas por lei, apesar e a despeito de tudo isso, a família é um plano de Deus. E isso que chamam de família moderna nada tem a ver com aquilo que Deus idealizou. Apesar dos modelos que as novelas e muitos filmes apresentam, apesar das invenções dos homens, os homens se amaziam, se juntam. Apesar do alto número de divórcios e separações, há lugares em que se separa mais do que se casa. Apesar dos maus exemplos de homens e mulheres ditos homens e mulheres de Deus, cristãos. Apesar de situações como um determinado país da América Latina, onde o casamento, por definição, tem prazo de vigência. De cara você se casa por 2 anos e depois de 2 anos você volta ao status de solteiro. Apesar disso, apesar dos pais abandonarem seus lares, dos filhos saírem de casa para morar sozinhos, apesar de filhos matando, desonrando seus pais, das dificuldades naturais dos casamentos e de tantas afrontas e ataques pesados contra a família, meu irmão e minha irmã, apesar de tudo isso, a família continua sendo uma bênção, pois foi Deus quem a criou, não é invenção humana. O livro de Gênesis 2:24 fala disso. Se você é daqueles que me acompanha e vai registrando as passagens e verificando depois, veja lá, em Gênesis 2:24, Deus fala: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Como pode estar falido algo que Deus fez? A família não é um projeto de um grande gênio. A família foi criada por Deus. Esse modelo papai, mamãe, homem, mulher e filhos é divino. E Gênesis 1:31 fala que Deus viu que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do 6º dia. Portanto, se Deus fez a família, é algo bom. E como lemos no texto inicial, Jó afirma que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Meu irmão e minha irmã, essas são as nossas considerações iniciais sobre essa série que a gente começa hoje, nesse primeiro episódio, Família Projeto Divino. Quero mais uma vez e para terminar dizer que a família é um plano de Deus. Eu encontro você no 2º episódio dessa série. Até lá! Devocional diário sobre Efésios, capítulo 2, versículo 19. Série Família Projeto Divino, 2º episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o 2º episódio da nossa série sobre Família Projeto Divino.
Ontem demos início a essa série quando falamos que a família é um plano de Deus. Hoje, retomando aqui e dando mais um passo na compreensão, na reafirmação dessa verdade de que a família é um projeto divino, eu quero afirmar para você que a família é fonte de suprimentos. Certa vez eu escutei um testemunho de um grande criminoso ligado a uma gangue muito violenta em outro país, que teve uma conversão milagrosa e hoje é um pregador famoso mundialmente, mas teve uma origem ruim, foi abandonado pela sua família, era odiado. E essa pessoa, a certa ocasião, abriu a Bíblia, naquela parte das genealogias. Muitos de nós, quando lemos aqueles textos, os desprezamos de alguma maneira, achando que eles são cansativos, longos. Fala que tal pessoa era filho de tal pessoa, que gerou tal pessoa, que gerou tal pessoa, que foi pai de não sei quem. E são intermináveis as genealogias da Bíblia. Mas elas também são poderosas porque fazem parte da palavra de Deus. E os homens que as escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E com aquele criminoso não foi diferente. Ele naquela situação de quase morte, devastado, cheio de vícios, muitas pessoas querendo matá-lo, viu que na Bíblia todos tinham família, lendo as genealogias. E no entanto ele ali não tinha ninguém que fosse por ele. Então ele entrou numa igreja e disse: eu quero servir, quero conhecer esse Deus que dá famílias, que fala de famílias. Todos têm família, por que eu não as tenho? Porque eu não tenho uma. Testemunho tremendo é esse, não? A família, meu irmão e minha irmã, ela tem o poder de suprir necessidades básicas do ser humano. O texto de Efésios 2, capítulo 19, diz que assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Portanto, a família tem o poder de dar esse senso de pertinência, esse sentimento da gente pertencer a um grupo. Aliás, a nossa natureza pede isso. Nos nossos grupos de convívio, nos nossos grupos de base, nós temos algo muito importante, que é a aceitação. O isolamento, na verdade, ele é um sinal de doença. Veja lá Provérbios capítulo 18, versículo 1. Portanto, a família, ela tem esse poder de gerar esse sentimento de pertencer. Ela supre necessidades, ela é uma fonte de suprimentos. A família gera também a intimidade. E isso produz a possibilidade magnífica de relacionamentos próximos e verdadeiros, porque na intimidade todos são aquilo que de fato são. É onde o nosso eu verdadeiro aparece. Então a gente se expõe, a gente pensa, a gente sonha, a gente erra. A gente pode ser corrigido, disciplinado, coberto, orientado. E isto é uma bênção. A palavra de Hebreus 12:8 diz que se nós estamos sem correção, nós não somos filhos, mas bastardos. Portanto, entre as necessidades básicas do ser humano, o senso de pertinência e intimidade são devidamente supridos pela família. E quando nós somos íntimos, e quando nós pertencemos, nós podemos então construir nossa identidade, quem nós somos. E isso é tão difícil, é tão raro as pessoas saberem quem elas são de fato, nesse grande cenário da graça, nesse grande cenário da humanidade, da existência, do ser humano na Terra. E quando a gente tem bem clara essa questão da nossa identidade, quem somos, fica aclarado também qual é o nosso destino, portanto, para que existimos. Quem não tem isso vive nessa vida, nessa existência como um andarilho, não sabe de onde vem, para onde vai. Você já viu os andarilhos nas rodovias? Carregando ali as suas malas, algum cobertor, andando sem origem e sem destino. Quantas pessoas nós conhecemos que passam por essa vida dessa forma? Olha, eu quero te alertar, meu irmão e minha irmã, que os amigos, o dinheiro, o time de futebol, a universidade, o trabalho, não proporciona isso. Talvez supra essas necessidades de uma maneira deficiente por um tempo e provisório e bem prejudicado. Só a família tem o poder de gerar pertinência e intimidade. E nos próximos dias vamos falar mais sobre o poder que a família possui.
Eu encontro você no próximo episódio dessa série Família Projeto Divino. Devocional diário sobre o livro de Salmos, capítulo 127, dos versos 3 ao 5. Série Família Projeto Divino, terceiro episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Irmão e irmã, companheiros diários de meditação, aqui no Devocional Diário da Bíblia JFA, nessa semana estamos trilhando o caminho da Família Projeto Divino. Uma série com 5 episódios. Se você perdeu o primeiro e o segundo episódio, volte aí no canal, assista, se atualize, siga adiante conosco. Quero encorajá-la também, compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possível, para que mais gente seja atendido, vivificado, edificado, inspirado, sempre à luz da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que tem respostas para todos os assuntos, para todas as crises, dramas, problemas da humanidade. E você compartilhando pode ser instrumento de Deus na vida de alguém. Nesse terceiro episódio hoje da série Família Projeto Divino, eu quero falar que é uma bênção ser e ter família. Vamos falar sobre as bênçãos de ser e ter família. Já falamos que a família é um plano de Deus. Também falamos que a família é fonte de suprimentos. E hoje vamos falar do poder que a família possui, das bênçãos de sermos família de alguém e de termos uma família. Certamente há muito o que falar desse tema. Modelos de famílias, papéis do papai, da mamãe, dos filhos. Poderíamos falar das crises, de afeto, dos padrões bíblicos para lares santos, equilibrados, que refletem, que manifestam a glória de Deus. Aliás, a família, ela reflete a imagem de Deus. Seriam necessários vários dias, vários capítulos de episódios, vários episódios para a gente explorar esse tema tão maravilhoso. E talvez isso traria muitos motivos de oração para a gente, que aliás é tão importante quanto meditar nessas verdades. Isso poderia suscitar diferentes agendas de oração, que é tão importante. Mas para aquilo que Deus reservou para nós nessa série devocional, eu quero falar um pouquinho sobre o poder que a família possui, entre os quais o poder de dar raiz. O livro de Efésios 2,19, que a gente leu no episódio anterior, fala que a gente já não é mais forasteiro, alguém sem pátria, que não tem origem, história, não. Por mais humilde ou por mais nobre que você seja, você é alguém. E é na família que isso acontece, que isso é gerado. É a tua família que te referenda. Outro poder que a família, essa instituição divina possui, esse projeto de Deus proporciona, é o poder de recebermos herança do Senhor. O Salmo 127, versículo 3, que é o salmo que eu escolhi para a gente meditar no dia de hoje, nesse episódio, fala que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. E é bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. A família tem esse poder. Os filhos são presentes de Deus, eles nos alegram, nos enriquecem. Sem família, os filhos são para perturbação. E a Bíblia garante que os filhos não seriam para perturbação. Os filhos, eles trazem bem-aventurança. O Salmo 127, nos versículos 4 e 5, disse que eles são como uma flecha nas mãos de um homem poderoso, portanto vão atingir o inimigo, o alvo, muito mais adiante da onde foi o limite, onde o arqueiro, ou que dispara a flecha, pôde ir. Os filhos vão trazer essa prosperidade. Os pais, eles se mantêm ativos, vivos, desafiados, eles se santificam até, tentando dar exemplo em razão dos filhos. Imagina quanto seria estático, quanto faltaria
num lugar sem filhos, numa família sem eles, e os filhos gerados dentro de uma família melhor ainda. Os filhos salvam a cidade, eles trazem salvação. 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se, tem aí a condicional, permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Portanto, os filhos, eles livram os pais da irresponsabilidade, da falta de compromisso. Imagina, meu irmão e minha irmã, você que me ouve, eu sugiro essa reflexão com todo respeito. O que seria de você sem os seus filhos? Ana é um exemplo de uma mulher que compreendia isso. Ela orou uma oração extrema, dizendo: dá-me filhos, senão morro. Tamanha a vergonha dela. O desejo de suscitar família. A família tem ainda o poder de dar vida aos sonhos. Há muitas histórias que já morreram, já caíram no esquecimento. O texto de Deuteronômio, capítulo 25, do 5 ao 10, trata de uma regra que hoje já não vale mais, é do Antigo Testamento. Quando um irmão morria sem filhos, o seu irmão poderia suscitar descendência para ele. Fora da família, isso seria prostituição, aberração, adultério, morte, escândalo. Aquele sonho, aquilo que já não era mais possível, que era luto do que se perdeu, nesse contexto da família, se tornou esperança ativada novamente. A família, ela tem o poder de fazer a estéril ter filhos e o solitário, aquele que desfruta de solidão, viver em família. Se nós pegarmos o livro de Salmos, o salmista fala bastante disso. No capítulo 113, por exemplo, no versículo 9, Salmo 113, 9, o salmista diz: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor por isso. A família tem essa condição. Fora da família, o que representaria essa geração de filhos? Os homens criaram um termo chamado produção independente. Isso não é de Deus, não é bíblico. Eu não os condeno, não os julgo. Cada um faz o que quer, segundo o seu arbítrio. Mas o que agrada ou não a Deus? O que nos aproxima ou afasta de Deus? Da onde surgem os problemas, as crises, as guerras? Salmo 68,6 diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Deus usa a família para acabar, para neutralizar a solidão do solitário. E ele liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes vão habitar em terra seca, os que não obedecem à palavra de Deus. Portanto, a família tem o poder de fazer com que a estéril tenha filhos e o solitário viva em família. É o decreto do fim da solidão, do ostracismo, da angústia, da vergonha. Tudo isso no ambiente da família. Quão poderosa é a família. Portanto, é uma bênção ser e ter família. Eu encontro você no próximo episódio dessa série Família, um Projeto Divino. Devocional diário sobre o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 43. Série Família, Projeto Divino, 4º episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, prezada ouvinte e prezado ouvinte. Você que tem me acompanhado aqui diariamente, nesse espaço devocional da Bíblia JFA Offline, especificamente nesses dias em que temos falado sobre Família, Projeto Divino, nessa série tão preciosa, tão especial. Hoje vamos para o 4º episódio desse assunto. Se você perdeu algum deles, volte aí no canal, encontre o 1º, 2º, 3º episódio. No 1º falamos sobre a família ser um plano de Deus, no 2º falamos que família é fonte de suprimentos, no 3º falamos das bênçãos de ser e ter família, e hoje eu quero falar sobre as proteções que provêm da família. Se você perdeu algum, se atualize aí no canal
E acesse também outros conteúdos de oração, meditações guiadas e outras séries devocionais que temos produzido e disponibilizado para que você use e abuse, desfrute, sempre à luz das Sagradas Escrituras, alimento para o nosso ser espiritual, fortalecimento para a nossa fé, encorajamento e inspiração para a nossa caminhada, correção para os nossos caminhos. E se é a primeira vez que você acessa esse canal, sugiro que você navegue, usufrua, tire suas dúvidas, envie mensagens para nós, estamos à sua disposição. Nosso time vai ter uma grande alegria em responder às suas dúvidas. Entre em contato com SOS Vidas, vai ser de muita utilidade para a sua jornada. Deus te abençoe. Vamos então para o 4º episódio dessa série Família Projeto Divino, e hoje eu quero falar de proteções que provêm da família. O texto de Mateus, no capítulo 24, no versículo 43, Mateus 24, 43 diz: Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. O texto fala da proteção que emana da família. Fala do poder de resistir o ladrão, o diabo, o inimigo, que vem a qualquer hora e pode roubar a família. No entanto, se tem um pai vigilante, atento, que tranca as portas dentro da casa, no ambiente familiar, o ladrão não consegue acessar. E a Bíblia ainda diz que para que o ladrão roube, ele precisa primeiro amarrar o valente. Aí ele vai e saqueia toda a casa. Mas quem disse que se pode amarrar um valente atento, vigilante, que se precaver? O ambiente da família produz esse tipo de proteção. A família, ela tem o poder de evitar que os irmãos se percam. O livro de Êxodo, no capítulo 2, dos versos 1 ao 10, fala da história do nascimento de Moisés. Porque a sua irmã estava por perto, família, vejam só, quando ele foi achado pela filha de Faraó. Você conhece esse contexto? A sua mãe poderia cuidar dele, mesmo quando a ordem era: matem os meninos. Se não fosse a família de Moisés, no contexto da filha de Faraó, sendo assessores dela e vendo a decisão dela de pegar aquele menino, tirar das águas do Nilo, daquele cesto cheio de betume, e passando a criá-lo como um filho da realeza, pelo seu próprio pai, pela sua própria mãe e irmãs, remetem ao poder que a família, a proteção que provém da família e evita que se perca um filho, um irmão. Quantos irmãos mais velhos, orientando seus irmãos mais novos, os desviaram dos erros, do crime, das drogas, dos laços. A família ainda ela provê a capacidade de se resgatar um filho perdido. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do 11 ao 32, fala da famosa parábola do filho pródigo. Fala de nova chance, de recomeço. Onde mais seríamos tratados assim, senão nas nossas famílias? Quem mais nos daria chances, senão as nossas famílias? O filho pródigo pôde recomeçar depois de ter cometido um erro brutal, gastado a sua fortuna, a sua herança, de forma precoce, antecipada, dissoluta. Levou ele a uma situação de desgraça, num lugar onde ele desejou comer as bolotas que os porcos que ele cuidava se alimentavam. No entanto, ele relembrou que tinha família e a condição nem dos filhos, mas dos funcionários dos seus pais. E ele volta, pede perdão, se arrepende, é recebido com festa. A família tem esse poder. A família tem o poder de ser o local onde Jesus nasce para as pessoas. Esse é o meu caso, inclusive. Eu sou um daqueles que as pessoas chamam de aquele que nasceu num lar cristão. Eu costumo brincar, inclusive, que eu não nasci na igreja. Eu nasci na maternidade. Mas eu tenho consciência de que, ao sair da maternidade numa alta médica, minha mãe já deve ter ficado pelo caminho em alguma reunião da igreja, porque desde que eu e meus irmãos nos entendemos por gente, estamos no ambiente da igreja e nós não nos arrependemos. Os meus filhos também nasceram nesse ambiente. Eu espero que os filhos e os netos e os bisnetos também tenham esse privilégio. E é um privilégio. De quantos males nós não fomos poupados por isso? E foi ali que eu conheci Jesus. Num dos episódios eu falei aqui da história de um grande criminoso. Quantas pessoas conhecem Jesus em situações difíceis? Quantos testemunhos maravilhosos. E, no entanto, o lugar onde o meu testemunho acontece é na minha família.
Olha o poder da família. A família tem o poder de resistir o ladrão, o diabo, o inimigo, como a gente já falou. Lembre de quantas lutas você passou e se não fosse a sua família para te amparar. No ambiente das famílias, nós cuidamos dos mais velhos. De outra maneira, eles seriam desamparados na velhice, abandonados, desprezados. E isso acontece recorrentemente. Já no ambiente da família, ele tem o cuidado, a assistência necessária, o suprimento. Ali ele desfruta de confiança, de aceitação, de amor, por mais desgastante que seja a situação. Também a família tem o poder de ser fonte, de providenciar, de garantir alegria, felicidade, riqueza, herança, companhia, amor, afeto, força, alimento, ajuda, correção. Quanta coisa boa emana da família. Quanta proteção provém da família. Meu irmão e minha irmã, família é uma bênção. Há vários pensamentos, ideologias querendo devastar esse plano divino, que não pode ser frustrado, impedido e não tem como acabar. Família vai muito bem, obrigado. Deus te abençoe, eu te encontro no próximo e último episódio dessa série Família, Projeto Divino. Devocional diário sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11. Série Família, Projeto Divino, quinto e último episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o último episódio dessa série sobre família. E hoje minha ênfase é orar pelas famílias. O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 11, diz: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Meu irmão e minha irmã, nesses últimos dias nós falamos sobre o fato da família ser um plano de Deus e, portanto, não pode ser frustrado. Nós falamos que a família é uma fonte poderosa de suprimentos de toda a natureza, afetivos, emocionais, correção, alerta, instrução, exortação, inspiração, afirmação, carinho, amor, bem-estar, segurança, proteção. Falamos das bênçãos de ser e ter família, falamos das proteções que provêm da família. E hoje eu quero orar pelas famílias. A Bíblia diz no livro de Salmos, no capítulo 127, versículo 1, que o Senhor precisa edificar, porque se Ele não edificar, trabalham os edificadores. Logo eu quero já de cara alertar que não é na nossa força. A família não é salva. Se a sua família, aliás, não é salva ainda, eu quero dizer que você tem a chance de ser o start da salvação que pode entrar na tua família. Atos 16:31 fala: se você crê no Senhor, você é salvo tu e tua casa. E principalmente eu quero orar porque pode ser que você não tenha a família nos moldes em que a gente falou aqui, nessa reflexão, nessa série de devocionais. Ou pode ser que você nem família tenha. Sua família pode não ser assim, ou pode ser que você nem família tenha. O Salmo, no capítulo 128, o salmista diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A sua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Diz que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Se a sua família não é assim ainda, meu irmão, ela pode ser à luz da palavra de Deus, que diz que é feliz o lar que ama a Deus. Se você tem tomado ciência desses assuntos, nós podemos conversar mais ainda sobre isso. À medida em que você vai conhecendo Deus e o plano maravilhoso dele para a tua vida, ele pode entrar no seu lar e transformar o que é um inferno num céu. Sabe a razão pela qual muitos homens e mulheres não gostam de ir para casa depois que terminam o seu expediente? Porque é horrível ficar nas suas casas. Então eles procuram os happy hours. E ali há uma fuga e já chegam perto de dormir. Cada vez mais as casas são dormitórios, não são lares.
Os homens constroem casas, Deus edifica lares. Hoje eu quero orar aqui pelos solteiros, por aqueles que almejam formar família. Quero orar pelos namoros, que é o início de tudo, a chance de tudo dar certo, de começar certo ou também de começar torto. Veja lá Mateus 7:11. Eu quero orar por aqueles que não acreditam mais na família. Foram tantos os traumas, mas a Bíblia diz que é possível e você precisa acreditar mais na verdade de Deus do que no trauma que fala mais forte. E eu não desprezo a sua dor. Você tem as suas razões. Eu quero orar pelos órfãos que não viveram isso, mas em Deus terão chance de constituir uma família assim um dia. E também orar por casas que se levantem para adotar os órfãos, por lares que produzam abrigamento, seguro, saudável, família para quem não tem. Esse é um dos propósitos de ser igreja, ser família para aqueles que não a têm. A igreja brasileira teria condição de resolver o problema do número de órfãos na nossa nação, se todos compreendessem a autoridade, o poder, a condição que a família tem para isso. Quantos movimentos pelos direitos dos órfãos, quantos ministérios, missões, organizações cristãs ligadas a essa agenda. Procure se envolver, se informar, meu irmão e minha irmã. Deus pode te usar para isso. Eu quero orar por famílias, por ajustes, por força, por proteção, por maridos, por esposas, pelos papéis saudáveis, equilibrados, pela comunicação. Quero orar pelo fim e contra o adultério, as brigas, a frieza, por problemas que a falta de dinheiro muitas vezes produz, pelas discussões, pelas questões de esfriamento sexual, intimidade, tudo aquilo que produz destruição para a família e com isso a abertura de uma cratera, de um portal para destruição, frustração, dissolução e desequilíbrio nas sociedades. Eu quero orar pela família, que é a nossa igreja, pois tudo o que falei se aplica à igreja também. As nossas igrejas serão famílias quando as nossas famílias forem como igrejas. E quantas pessoas que precisam chegar à grande família de Cristo. Meu irmão e minha irmã, eu quero abençoar a sua vida. Eu espero que essa série tenha feito efeito, produzido vida em você. E eu quero dizer que é possível ter uma família segundo o coração e o padrão de Deus. Senhor, nós abençoamos cada ouvinte e cada ouvinte. Os solteiros, os que namoram, aqueles que não acreditam mais, aqueles que foram órfãos e temem, Senhor, constituir família, ou os que estão ainda esperando uma adoção. Quero orar pelos lares, pelos papais, pelas mamães, pelos filhos, por homens, mulheres, pelas igrejas, por todos aqueles, ó Deus, que desejam viver as verdades da Tua Palavra, que são sim acessíveis para quem quiser se chegar honestamente diante de Ti. Eu oro para que conheçam a Tua promessa e o Teu plano maravilhoso. Eu oro, Senhor, para que, andando segundo a Sua orientação, a Sua diretriz, Deus, contida na Tua Palavra, para que, te considerando em seus caminhos, eles tenham as suas veredas e histórias endireitadas e desfrutem, Pai, essa grande bênção chamada família. Restaura lares, fortalece casas e faz cessar o ataque de Satanás contra esta instituição, contra esse lugar poderoso, Senhor, que é Tua imagem, que é céu na terra, chamado família. Levanta lares aqui, Pai, para a glória do Teu nome. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Até a próxima série devocional aqui no canal da Bíblia JFA. Família é um projeto divino, sim. Deus te abençoe. Devocional diário sobre o livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Série Família, Projeto Divino, primeiro episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, prezada ouvinte e prezado ouvinte, companheiros diários de devocional e orações. Voltamos para mais uma série de devocionais sobre um tema poderosíssimo, relevante, mais do que necessário, como todos os temas que temos trazido aqui para compartilhar com centenas, com milhares de irmãos, mundo afora,
Eu mais uma vez digo que é um privilégio caminhar contigo nessa jornada diária de oração e reflexão na Palavra de Deus, sempre à luz das Sagradas Escrituras, nesse canal do YouTube da Bíblia JFA Offline. Nos próximos dias, começando hoje, pelos próximos 4 dias, portanto totalizando 5 episódios, quero conversar com você, refletir, meditar sobre o tema Família, Projeto Divino. Hoje eu quero reafirmar nesse primeiro episódio que a família é um plano de Deus. Se prepare aí, pegue o seu caderno, sua caneta, se você é daquelas que fazem anotações, ou então, se você grava tudo na sua mente, aplique o seu coração nesses próximos minutos de devocional. Também compartilhe esse conteúdo para que o máximo de pessoas possível possam ser abençoados com as verdades da Palavra de Deus. Eu separei o texto de Jó, o livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, que diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Que palavra tremenda de Jó! Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Em outra tradução, esse mesmo texto diz assim: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pensando nisso e começando essa série sobre família, eu e você sabemos que a família é um plano de Deus. Logo, sendo plano de Deus, e porque Jó afirma que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, a família não é algo que pode ser, do ponto de vista e de acordo com a vontade de Deus, frustrado, falido, impedido, nada disso. Apesar do desprezo, das afrontas, da falta de importância, do desrespeito, do descrédito que a família sofre nos dias modernos e contemporâneos, nos dias atuais, ainda assim a família continua sendo, sempre será, sempre foi, um dos principais projetos divinos, meu irmão. Um dos principais projetos de Deus para a humanidade, minha irmã. Ela continua sendo o núcleo fundamental, o pilar principal de uma sociedade, de uma cidade, de uma nação, de um bairro. Quando a família vai mal, o país vai mal. Se você visitar as chamadas Cracolândias, eu nem gosto desse termo, nos grandes centros urbanos, eu tive a oportunidade de visitar de trabalhar em uma, aliás, na minha cidade. E conversando ali com as pessoas que são discriminados, rejeitados, e todos pensam que eles são criminosos, pessoas sem eira nem beira, como diz o ditado. Mas muitos ali possuem histórias terríveis de família. Tem gente que tem profissão, carreiras, foram homens e mulheres de sucesso. E as suas famílias foram os ambientes onde aconteceram verdadeiras tragédias que fizeram com que essas pessoas estivessem naquela condição deplorável ali nas chamadas Cracolândias. Eu estive lá, como eu disse a você, e atestei isso. Apesar, inclusive, dos novos modelos, por assim dizer, de uniões que existem, que têm sido criadas, fruto das ideologias, e têm sido até permitidas por lei, apesar e a despeito de tudo isso, a família é um plano de Deus. E isso que chamam de família moderna nada tem a ver com aquilo que Deus idealizou. Apesar dos modelos que as novelas e muitos filmes apresentam, apesar das invenções dos homens, os homens se amaziam, se juntam. Apesar do alto número de divórcios e separações, há lugares em que se separa mais do que se casa. Apesar dos maus exemplos de homens e mulheres ditos homens e mulheres de Deus, cristãos. Apesar de situações como um determinado país da América Latina, onde o casamento, por definição, tem prazo de vigência. De cara você se casa por 2 anos e depois de 2 anos você volta ao status de solteiro. Apesar disso, apesar dos pais abandonarem seus lares, dos filhos saírem de casa para morar sozinhos, apesar de filhos matando, desonrando seus pais, das dificuldades naturais dos casamentos e de tantas afrontas e ataques pesados contra a família, meu irmão e minha irmã, apesar de tudo isso, a família continua sendo uma bênção.
pois foi Deus quem a criou. Não é invenção humana. O livro de Gênesis 2:24 fala disso. Se você é daqueles que me acompanha e vai registrando as passagens e verificando depois, veja lá. Em Gênesis 2:24, Deus fala: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Como pode estar falido algo que Deus fez? A família não é um projeto de um grande gênio. A família foi criada por Deus. Esse modelo papai, mamãe, homem, mulher e filhos é divino. E Gênesis 1:31 fala que Deus viu que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Portanto, se Deus fez a família, é algo bom. E como lemos no texto inicial, Jó afirma que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Meu irmão e minha irmã, essas são as nossas considerações iniciais sobre essa série que a gente começa hoje, nesse primeiro episódio, Família Projeto Divino. Quero mais uma vez e para terminar dizer que a família é um plano de Deus. Eu encontro você no segundo episódio dessa série. Até lá! Devocional diário sobre Efésios, capítulo 2, versículo 19. Série Família Projeto Divino, segundo episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o segundo episódio da nossa série sobre Família Projeto Divino. Ontem demos início a essa série quando falamos que a família é um plano de Deus. Hoje, retomando aqui e dando mais um passo na compreensão, na reafirmação dessa verdade de que a família é um projeto divino, eu quero afirmar para você que a família é fonte de suprimentos. Certa vez eu escutei um testemunho de um grande criminoso ligado a uma gangue muito violenta em outro país, que teve uma conversão milagrosa e hoje é um pregador famoso mundialmente, mas teve uma origem ruim, foi abandonado pela sua família, era odiado. E essa pessoa, certa ocasião, abriu a Bíblia, naquela parte das genealogias. Muitos de nós, quando lemos aqueles textos, os desprezamos de alguma maneira, achando que eles são cansativos, longos. Fala que tal pessoa era filho de tal pessoa, que gerou tal pessoa, que gerou tal pessoa, que foi pai de não sei quem. E são intermináveis as genealogias da Bíblia. Mas elas também são poderosas porque fazem parte da palavra de Deus. E os homens que as escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E com aquele criminoso não foi diferente. Ele naquela situação de quase morte, devastado, cheio de vícios, muitas pessoas querendo matá-lo, viu que na Bíblia todos tinham família, lendo as genealogias. E no entanto ele ali não tinha ninguém que fosse por ele. Então ele entrou numa igreja e disse: eu quero servir, quero conhecer esse Deus que dá famílias, que fala de famílias. Todos têm família, por que eu não as tenho? Porque eu não tenho uma. Testemunho tremendo é esse, não? A família, meu irmão e minha irmã, ela tem o poder de suprir necessidades básicas do ser humano. O texto de Efésios 2, capítulo 19, diz que assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Portanto, a família tem o poder de dar esse senso de pertinência, esse sentimento da gente pertencer a um grupo. Aliás, a nossa natureza pede isso. Nos nossos grupos de convívio, nos nossos grupos de base, nós temos algo muito importante, que é a aceitação. O isolamento, na verdade, ele é um sinal de doença. Veja lá Provérbios capítulo 18, versículo 1. Portanto, a família, ela tem esse poder de gerar esse sentimento de pertencer. Ela supre necessidades, ela é uma fonte de suprimentos. A família gera também a intimidade.
E isso produz a possibilidade magnífica de relacionamentos próximos e verdadeiros, porque na intimidade todos são aquilo que de fato são. É onde o nosso eu verdadeiro aparece. Então a gente se expõe, a gente pensa, a gente sonha, a gente erra, a gente pode ser corrigido, disciplinado, coberto, orientado. E isto é uma bênção. A palavra de Hebreus 12:8 diz que se nós estamos sem correção, nós não somos filhos, mas bastardos. Portanto, entre as necessidades básicas do ser humano, o senso de pertinência e intimidade são devidamente supridos pela família. E quando nós somos íntimos, e quando nós pertencemos, nós podemos então construir nossa identidade, quem nós somos. E isso é tão difícil, é tão raro as pessoas saberem quem elas são de fato, nesse grande cenário da graça, nesse grande cenário da humanidade, da existência, do ser humano na Terra. E quando a gente tem bem clara essa questão da nossa identidade, quem somos, fica aclarado também qual é o nosso destino, portanto, para que existimos. Quem não tem isso vive nessa vida, nessa existência como um andarilho, não sabe de onde vem, para onde vai. Você já viu os andarilhos nas rodovias? Carregando ali as suas malas, algum cobertor, andando sem origem e sem destino. Quantas pessoas nós conhecemos que passam por essa vida dessa forma? Olha, eu quero te alertar, meu irmão e minha irmã, que os amigos, o dinheiro, o time de futebol, a universidade, o trabalho, não proporciona isso. Talvez supra essas necessidades de uma maneira deficiente por um tempo e provisório e bem prejudicado. Só a família tem o poder de gerar pertinência e intimidade. E nos próximos dias vamos falar mais sobre o poder que a família possui. Eu encontro você no próximo episódio dessa série Família Projeto Divino. Devocional diário sobre o livro de Salmos, capítulo 127, dos versos 3 ao 5. Série Família Projeto Divino, terceiro episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Irmão e irmã, companheiros diários de meditação, aqui no Devocional Diário da Bíblia JFA, nessa semana estamos trilhando o caminho da Família Projeto Divino. Uma série com 5 episódios. Se você perdeu o primeiro e o segundo episódio, volte aí no canal, assista, se atualize, siga adiante conosco. Quero encorajá-la também, compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possível, para que mais gente seja atingido, atendido, vivificado, edificado, inspirado, sempre à luz da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que tem respostas para todos os assuntos, para todas as crises, dramas, problemas da humanidade. E você compartilhando pode ser instrumento de Deus na vida de alguém. Nesse terceiro episódio hoje da série Família Projeto Divino, eu quero falar que é uma bênção ser e ter família. Vamos falar sobre as bênçãos de ser e ter família. Já falamos que a família é um plano de Deus. Também falamos que a família é fonte de suprimentos. E hoje vamos falar do poder que a família possui, das bênçãos de sermos família de alguém e de termos uma família. Certamente há muito o que falar desse tema. Modelos de famílias, papéis do papai, da mamãe, dos filhos. Poderíamos falar das crises, de afeto, dos padrões bíblicos para lares santos, equilibrados, que refletem, que manifestam a glória de Deus. Aliás, a família, ela reflete a imagem de Deus. Seriam necessários vários dias, vários capítulos de episódios, vários episódios para a gente explorar esse tema tão maravilhoso. E talvez isso traria muitos motivos de oração para a gente, que aliás é tão importante quanto meditar nessas verdades. Isso poderia suscitar diferentes agendas de oração, que é tão importante. Mas para aquilo que Deus reservou para nós nessa série devocional, eu quero falar um pouquinho sobre o poder que a família possui.
entre os quais o poder de dar raiz. O livro de Efésios 2,19, que a gente leu no episódio anterior, fala que a gente já não é mais forasteiro, alguém sem pátria, que não tem origem, história, não. Por mais humilde ou por mais nobre que você seja, você é alguém. E é na família que isso acontece, que isso é gerado. É a tua família que te referenda. Outro poder que a família, essa instituição divina possui, esse projeto de Deus proporciona, é o poder de recebermos herança do Senhor. O Salmo 127, versículo 3, que é o salmo que eu escolhi para a gente meditar no dia de hoje, nesse episódio, fala que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. E é bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. A família tem esse poder. Os filhos são presentes de Deus, eles nos alegram, nos enriquecem. Sem família, os filhos são para perturbação. E a Bíblia garante que os filhos não seriam para perturbação. Os filhos eles trazem bem-aventurança. O Salmo 127, nos versículos 4 e 5, disse que eles são como uma flecha nas mãos de um homem poderoso, portanto vão atingir o inimigo, o alvo, muito mais adiante da onde foi o limite, onde o arqueiro, ou que dispara a flecha, pôde ir. Os filhos vão trazer essa prosperidade. Os pais eles se mantêm ativos, vivos, desafiados, eles se santificam até, tentando dar exemplo em razão dos filhos. Imagina quanto seria estático, quanto faltaria num lugar sem filhos, numa família sem eles, e os filhos gerados dentro de uma família melhor ainda. Os filhos salvam a cidade, eles trazem salvação. 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se, tem aí a condicional, permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Portanto, os filhos eles livram os pais da irresponsabilidade, da falta de compromisso. Imagina, meu irmão e minha irmã, você que me ouve, eu sugiro essa reflexão com todo respeito. O que seria de você sem os seus filhos? Ana é um exemplo de uma mulher que compreendia isso. Ela orou uma oração extrema, dizendo: dá-me filhos, se não morro. Tamanha a vergonha dela. O desejo de suscitar família. A família tem ainda o poder de dar vida aos sonhos. Há muitas histórias que já morreram, já caíram no esquecimento. O texto de Deuteronômio, capítulo 25, dos 5 ao 10, trata de uma regra que hoje já não vale mais, é do Antigo Testamento. Quando um irmão morria sem filhos, o seu irmão poderia suscitar descendência para ele. Fora da família, isso seria prostituição, aberração, adultério, morte, escândalo. Aquele sonho, aquilo que já não era mais possível, que era luto do que se perdeu, nesse contexto da família, se tornou esperança ativada novamente. A família ela tem o poder de fazer a estéril ter filhos e o solitário, aquele que desfruta de solidão, viver em família. Se nós pegarmos o livro de Salmos, o salmista fala bastante disso. No capítulo 113, por exemplo, no versículo 9, Salmo 113, 9, o salmista diz: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor por isso. A família tem essa condição. Fora da família, o que representaria essa geração de filhos? Os homens criaram um termo chamado produção independente. Isso não é de Deus, não é bíblico. Eu não os condeno, não os julgo. Cada um faz o que quer, segundo o seu arbítrio. Mas o que agrada ou não a Deus? O que nos aproxima ou afasta de Deus? Da onde surgem os problemas, as crises, as guerras? Salmo 68,6 diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Deus usa a família para acabar, para neutralizar
a solidão do solitário. E ele liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes vão habitar em terras secas, que não obedecem à palavra de Deus. Portanto, a família tem o poder de fazer com que a estéril tenha filhos e o solitário viva em família. É o decreto do fim da solidão, do ostracismo, da angústia, da vergonha. Tudo isso no ambiente da família. Quão poderosa é a família. Portanto, é uma bênção ser e ter família. Eu encontro você no próximo episódio dessa série Família, um Projeto Divino. Devocional diário sobre o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 43. Série Família, Projeto Divino, quarto episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, prezada ouvinte e prezado ouvinte. Você que tem me acompanhado aqui diariamente, nesse espaço devocional da Bíblia JFA Offline, especificamente nesses dias em que temos falado sobre Família, Projeto Divino, nessa série tão preciosa, tão especial. Hoje vamos para o quarto episódio desse assunto. Se você perdeu algum deles, volte aí no canal, encontre o primeiro, o segundo, o terceiro episódio. No primeiro falamos sobre a família ser um plano de Deus, no segundo falamos que família é fonte de suprimentos, no terceiro falamos das bênçãos de ser e ter família, e hoje eu quero falar sobre as proteções que provêm da família. Se você perdeu algum, se atualize aí no canal e acesse também outros conteúdos de oração, meditações guiadas e outras séries devocionais que temos produzido e disponibilizado para que você use e abuse, desfrute, sempre à luz das Sagradas Escrituras, alimento para o nosso ser espiritual, fortalecimento para a nossa fé, encorajamento e inspiração para a nossa caminhada, correção para os nossos caminhos. E se é a primeira vez que você acessa esse canal, sugiro que você navegue, usufrua, tire suas dúvidas, envie mensagens para nós, estamos à sua disposição. Nosso time vai ter uma grande alegria em responder às suas dúvidas. Entre em contato com SOS Vidas, vai ser de muita utilidade para a sua jornada. Deus te abençoe. Vamos então para o quarto episódio dessa série Família, Projeto Divino, e hoje eu quero falar de proteções que provêm da família. O texto de Mateus, no capítulo 24, no versículo 43, Mateus 24, 43 diz: Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. O texto fala da proteção que emana da família. Fala do poder de resistir o ladrão, o diabo, o inimigo, que vem a qualquer hora e pode roubar a família. No entanto, se tem um pai vigilante, atento, que tranca as portas dentro da casa, no ambiente familiar, o ladrão não consegue acessar. E a Bíblia ainda diz que para que o ladrão roube, ele precisa primeiro amarrar o valente. Aí ele vai e saqueia toda a casa. Mas quem disse que se pode amarrar um valente atento, vigilante, que se precaver? O ambiente da família produz esse tipo de proteção. A família, ela tem o poder de evitar que os irmãos se percam. O livro de Êxodo, no capítulo 2, dos versos 1 ao 10, fala da história do nascimento de Moisés. Porque a sua irmã estava por perto, família, vejam só, quando ele foi achado pela filha de Faraó. Você conhece esse contexto? A sua mãe poderia cuidar dele, mesmo quando a ordem era matem os meninos. Se não fosse a família de Moisés, no contexto da filha de Faraó, sendo assessores dela e vendo a decisão dela de pegar aquele menino, tirar das águas do Nilo, daquele cesto cheio de betume, e passando a criá-lo como um filho da realeza, pelo seu próprio pai, pela sua própria mãe e irmãs, remetem ao poder que a família, a proteção que provém da família e evita que se perca um filho, um irmão. Quantos irmãos mais velhos, orientando seus irmãos mais novos, os desviaram dos erros, do crime, das drogas, dos laços?
A família ainda ela provê a capacidade de se resgatar um filho perdido. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do 11 ao 32, fala da famosa parábola do filho pródigo. Fala de nova chance, de recomeço. Onde mais seríamos tratados assim, senão nas nossas famílias? Quem mais nos daria chances, senão as nossas famílias? O filho pródigo pôde recomeçar depois de ter cometido um erro brutal, gastado a sua fortuna, a sua herança, de forma precoce, antecipada, dissoluta. Levou ele a uma situação de desgraça, num lugar onde ele desejou comer as bolotas que os porcos que ele cuidava se alimentavam. No entanto, ele relembrou que tinha família, e a condição nem dos filhos, mas dos funcionários dos seus pais. E ele volta, pede perdão, se arrepende, é recebido com festa. A família tem esse poder. A família tem o poder de ser o local onde Jesus nasce para as pessoas. Esse é o meu caso, inclusive. Eu sou um daqueles que as pessoas chamam de aquele que nasceu num lar cristão. Eu costumo brincar, inclusive, que eu não nasci na igreja. Eu nasci na maternidade. Mas eu tenho consciência de que, ao sair da maternidade numa alta médica, minha mãe já deve ter ficado pelo caminho em alguma reunião da igreja. Porque desde que eu e meus irmãos nos entendemos por gente, estamos no ambiente da igreja e nós não nos arrependemos. Os meus filhos também nasceram nesse ambiente. Eu espero que os filhos e os netos, os bisnetos também tenham esse privilégio. E é um privilégio. De quantos males nós não fomos poupados por isso? E foi ali que eu conheci Jesus. Num dos episódios eu falei aqui da história de um grande criminoso. Quantas pessoas conhecem Jesus em situações difíceis? Quantos testemunhos maravilhosos. E, no entanto, o lugar onde o meu testemunho acontece é na minha família. Olha o poder da família. A família tem o poder de resistir o ladrão, o diabo, o inimigo, como a gente já falou. Lembre de quantas lutas você passou e se não fosse a sua família para te amparar. No ambiente das famílias nós cuidamos dos mais velhos. De outra maneira, eles seriam desamparados na velhice, abandonados, desprezados. E isso acontece recorrentemente. Já no ambiente da família ele tem o cuidado, a assistência necessária, o suprimento. Ali ele desfruta de confiança, de aceitação, de amor, por mais desgastante que seja a situação. Também a família tem o poder de ser fonte, de providenciar, de garantir alegria, felicidade, riqueza, herança, companhia, amor, afeto, força, alimento, ajuda, correção. Quanta coisa boa emana da família. Quanta proteção provém da família. Meu irmão e minha irmã, família é uma bênção. Há vários pensamentos, ideologias querendo devastar esse plano divino, que não pode ser frustrado, impedido e não tem como acabar. Família vai muito bem, obrigado. Deus te abençoe, eu te encontro no próximo e último episódio dessa série, Família, Projeto Divino. Devocional diário sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11. Série Família, Projeto Divino, quinto e último episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o último episódio dessa série sobre família. E hoje minha ênfase é orar pelas famílias. O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 11, diz: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Meu irmão e minha irmã, nesses últimos dias nós falamos sobre o fato da família ser um plano de Deus e, portanto, não pode ser frustrado. Nós falamos que a família é uma fonte poderosa de suprimentos de toda a natureza, afetivos, emocionais, correção, alerta, instrução, exortação, inspiração, afirmação, carinho, amor, bem-estar, segurança, proteção. Falamos das bênçãos de ser e ter família, falamos das proteções que provêm da família. E hoje eu quero orar pelas famílias. A Bíblia diz no livro de Salmos, no capítulo 127, versículo 1, que o Senhor precisa edificar, porque se Ele não edificar,
trabalham os edificadores. Logo, eu quero já de cara alertar que não é na nossa força. A família não é salva. Se a sua família, aliás, não é salva ainda, eu quero dizer que você tem a chance de ser o start da salvação que pode entrar na tua família. Atos 16:31 fala: se você crê no Senhor, você é salvo tu e tua casa. E principalmente eu quero orar porque pode ser que você não tenha a família nos moldes em que a gente falou aqui, nessa reflexão, nessa série de devocionais. Ou pode ser que você nem família tenha. Sua família pode não ser assim, ou pode ser que você nem família tenha. No Salmo, no capítulo 128, o salmista diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A sua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Diz que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Se a sua família não é assim ainda, meu irmão, ela pode ser à luz da palavra de Deus, que diz que é feliz o lar que ama a Deus. Se você tem tomado ciência desses assuntos, nós podemos conversar mais ainda sobre isso. À medida em que você vai conhecendo Deus e o plano maravilhoso dele para a tua vida, ele pode entrar no seu lar e transformar o que é um inferno num céu. Sabe a razão pela qual muitos homens e mulheres não gostam de ir para casa depois que termina o seu expediente? Porque é horrível ficar nas suas casas. Então eles procuram os happy hours. E ali há uma fuga e já chegam perto de dormir. Cada vez mais as casas são dormitórios, não são lares. Os homens constroem casas, Deus edifica lares. Hoje eu quero orar aqui pelos solteiros, por aqueles que almejam formar família. Quero orar pelos namoros, que é o início de tudo, a chance de tudo dar certo, de começar certo ou também de começar torto. Veja lá Mateus 7:11. Eu quero orar por aqueles que não acreditam mais na família. Foram tantos os traumas, mas a Bíblia diz que é possível e você precisa acreditar mais na verdade de Deus do que no trauma que fala mais forte. E eu não desprezo a sua dor. Você tem as suas razões. Eu quero orar pelos órfãos que não viveram isso, mas em Deus terão chance de constituir uma família assim um dia. E também orar por casas que se levantem para adotar os órfãos, por lares que produzam abrigamento, seguro, saudável, família para quem não tem. Esse é um dos propósitos de ser igreja, ser família para aqueles que não a têm. A igreja brasileira teria condição de resolver o problema do número de órfãos na nossa nação, se todos compreendessem a autoridade, o poder, a condição que a família tem para isso. Quantos movimentos pelos direitos dos órfãos, quantos ministérios, missões, organizações cristãs ligadas a essa agenda. Procure se envolver, se informar, meu irmão e minha irmã. Deus pode te usar para isso. Eu quero orar por famílias, por ajustes, por força, por proteção, por maridos, por esposas, pelos papéis saudáveis, equilibrados, pela comunicação. Quero orar pelo fim e contra o adultério, as brigas, a frieza, por problemas que a falta de dinheiro muitas vezes produz, pelas discussões, pelas questões de esfriamento sexual, intimidade, tudo aquilo que produz destruição para a família e com isso a abertura de uma cratera, de um portal para destruição, frustração, dissolução e desequilíbrio nas sociedades. Eu quero orar pela família, que é a nossa igreja, pois tudo o que falei se aplica à igreja também. As nossas igrejas serão famílias quando as nossas famílias forem como igrejas. E quantas pessoas que precisam chegar à grande família de Cristo. Meu irmão e minha irmã, eu quero abençoar a sua vida. Eu espero que essa série tenha feito efeito, produzido vida em você. E eu quero dizer que é possível ter uma família segundo o coração e o padrão de Deus. Senhor, nós abençoamos cada ouvinte e cada ouvinte. Os solteiros, os que namoram, aqueles que não acreditam mais, aqueles que foram órfãos e temem, Senhor, constituir família, ou os que estão ainda esperando uma adoção. Quero orar pelos lares, pelos papais, pelas mamães, pelos filhos, por homens, mulheres, pelas igrejas, por todos aqueles, ó Deus, que desejam
viver as verdades da Tua palavra, que são sim acessíveis para quem quiser se chegar honestamente diante de Ti. Eu oro para que conheçam a Tua promessa e o Teu plano maravilhoso. Eu oro, Senhor, para que, andando segundo a Sua orientação, a Sua diretriz, Deus, contida na Tua palavra, para que, te considerando em seus caminhos, eles tenham as suas veredas e histórias endireitadas e desfrutem, Pai, essa grande bênção chamada família. Restaura lares, fortalece casas e faz cessar o ataque de Satanás contra esta instituição, contra esse lugar poderoso, Senhor, que é Tua imagem, que é céu na terra, chamado família. Levanta lares aqui, Pai, para a glória do Teu nome. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Até a próxima série devocional aqui no canal da Bíblia JFA. Família é um projeto divino, sim. Deus te abençoe.